Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos todos vocês a mais uma gravação ao vivo do GuiaCast com transmissão direta para o LinkedIn, YouTube e Facebook. Eu sou o Rodilson Silva e o nosso bate-papo de hoje vai ser com Carlos Mira, que é fundador e CEO do Truckpad, para falarmos um pouquinho do Truckpad, que é conectando caminhoneiros às cargas e a digitalização do setor de transporte rodoviário. Para você que não conhece o Carlos Mira, a gente tem aqui um currículo bem elaborado do nosso convidado de hoje, que é economista e pós-graduado em marketing, tem mais de 35 anos de experiência no setor de logística e transporte, foi presidente da ASLOG, que é a Associação Brasileira de Logística, e CEO de grandes empresas do setor. Ao longo da sua jornada, como falamos, mais de 35 anos, recebeu prêmios como de líder empresarial do setor de logística pelos leitores do jornal Gazeta Mercantil e o título de O Homem do Ano do Transporte em 2001 pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, e pela revista Transporte Moderno. Desde 2013 tem empreendido com a startup de tecnologia aplicada à logística Truckpad. Sua jornada digital começou com a aceleração de seu projeto pela Plug and Play Tech Center em Sunnyvale, Califórnia, nos Estados Unidos, onde foi eleita a startup mais inovadora do mundo em 2014. De lá para cá, Carlos Mira e a sua startup têm sido uma referência em inovação e empreendedorismo digital no setor, criando novas soluções para o dia a dia dos profissionais de logística e atraindo os maiores e mais importantes investidores para seus projetos. Com certeza foi o maior currículo que eu já tive o prazer aqui de anunciar das nossas apresentações aqui no GuiaCast. Então, sem mais, vamos trazer aqui para o palco hoje o nosso convidado, que é Carlos Mira, CEO e fundador do Truckpad. Carlos, como sempre, muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Grande Rodilson, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, os amigos do GuiaCast, que já é uma referência para os profissionais que atuam em logística e transportes. Como eu disse, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, amigo. Pessoal, vocês viram aí o currículo do nosso convidado de hoje, alguém que com certeza 35 anos de experiência não é pouco na logística, mas também muitos anos já de experiências associando aí desde 2013, empreendendo com uma startup que é referência no mercado. Como a gente vai falar no bate-papo, o Uber dos caminhoneiros, né? Então você vai entender um pouquinho que é o primeiro app do transporte de cargas para caminhoneiros do mundo, mas depois entramos nessa história. Mira, antes da gente entrar no nosso bate-papo principal, falando um pouquinho de soluções digitais que a Truckpad oferece no mercado, gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre você. A gente sabe que você foi presidente da ASLOG, professor universitário na FAAP, vice-presidente de logística na BTC, Associação Brasileira de Transporte de Carga e Logística, também fundador e primeiro presidente da Conjovem, Comissão de Jovens Empresários da NTC Logística. Ou seja, você tem bastante tradição como executivo na área de transportes por trabalhar mais de 30 anos, no caso, da transportadora da família, que leva o seu nome. Como é que foi o início da sua carreira profissional? Fala aí pra gente. Bom, Dilson, e você esqueceu de mencionar aí que eu sou autor do livro Logística, o último rincão do marketing. Não se esqueceu, porque na verdade eu não mandei para você essa informação. Tá lá no final, a gente vai fazer essa pergunta também. Tá bom, porque, tá à disposição aí para fazer download, mas legal. Inclusive, eu vou dar uma referência, o Will Tenir falou, geralmente eu termino o bate-papo pedindo um livro ali para a pessoa fazer uma indicação de um livro que fez a diferença na carreira da pessoa, e o Will Tenir aí falou, o livro do Carlos Mira, Logística e o último rincão do marketing. Então já fazer uma referência que foi uma indicação do Will Tenir quando a gente falou essa semana. Legal, não, o Will Tenir é muito simpático, muito querido. Mas então, na verdade, eu comecei na transportadora da família, né? Como você registrou, a empresa que leva meu sobrenome, comecei muito novo, com 15 anos eu já atuava lá, passei por diversos departamentos dentro da companhia, e eu sempre fui o que na oportunidade poderia ter sido chamado de intraempreendedor. Sempre eu quis fazer coisas novas, eu fui o primeiro gerente do centro de processamento de dados, quando era assim chamado ainda a área de tecnologia da companhia. Depois eu fui o primeiro professor
que chamava de microcomputação ou microinformática, né, no Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo, CETCESP. Eu lembro que, eu tive que levar meus computadores pessoais para a sala de treinamento do CETCESP e a gente reuniu ali alguns empresários que tiveram palestra comigo. Aliás, eu posso mencionar o Altamir Cabral, que hoje é o presidente da Pajussara, foi aluno meu dentro do sindicato, mas só para contar algumas passagens. Então, eu sempre fui bastante intraempreendedor, não é? Eu cuidava do empreendimento dentro da companhia, querendo fazer sempre coisas diferentes e sempre gostei muito de tecnologia. Então, nos últimos anos que eu trabalhei na companhia, eu fui o presidente executivo daquela empresa, mas só que, eu não sei se essa é uma boa expressão, mas parecia que eu já não cabia mais dentro da empresa, né? A minha cabeça já estava a milhão, acontecendo outras coisas fora. Mas você perguntou, né, como é que foi o meu início? O início foi por aí. Trabalhei sempre dentro da transportadora, conheço muito bem as rotinas que são executadas pelos profissionais que trabalham dentro do transporte rodoviário de cargas. Empreendi digitalmente dentro dessa transportadora, empreendi também institucionalmente, você registrou aí. Eu fui o fundador e primeiro presidente da Comissão de Jovens Empresários em Transportes da NTC, né, que hoje leva o apelido de Conjovem. Muita gente já ouviu falar dessa comissão. Lá atrás foi difícil criar esse grupo, porque eu lembro que existia uma série de resistências por parte dos mais tradicionais, dos mais antigos, que não queriam, achavam que a gente estava agitando só as entidades, né? Então foi difícil romper aquela passagem. Então, mostra assim, eu fui sempre um pouco empreendedor e sempre gostei muito de tecnologia. E fui aprendendo muito, sou um cara que gosto de estudar, então eu estudei economia na FAAP, depois eu fiz pós-graduação na ESPM, dei aula depois dos cursos de pós-graduação em marketing da FAAP, fui estudar nos Estados Unidos, sempre gostei muito de estudar, fiz cursos do INSPER e tal. Bom, e eu sempre fui meio irrequieto, e aí eu estava pronto, então, para empreender no mundo digital, Rodilson. Excelente, isso é excelente porque mostra, né, que mesmo quando você estava intraempreendendo, você já tinha esse quê empreendedor, né, e não à toa você colocou em prática isso depois de quase 30 anos. Você sabe que na entidade, eu lembro muito bem, não vou mencionar o nome aqui dos líderes, né, mas tinha gente que dizia que eu era um agitador, né, e outro dia aí alguém me falou assim, não, mas você era um agitador empresarial, isso significa, poxa, você queria empreender e me chamavam de agitador. Eu lembro que eu fui dar uma palestra, me convidaram para ir falar sobre a Conjovem dentro do Sindicato de Santos, o Sindisan. Eu fui, peguei meu carro, cheguei lá, falei, imaginar que eu ia encontrar um monte de jovem para a gente debater um pouco como a gente poderia contribuir com a entidade, e não tinha nenhum jovem, era um monte de caras mais antigos, né, para não usar outro adjetivo, e os caras queriam saber por que eu estava agitando daquele jeito. Eu falei, gente, a ideia é só oxigenar as entidades, trazer novos pensamentos, ninguém quer tomar nada à força não, na verdade é contribuir, é participar e tal, e o pessoal usava durante muito tempo essa palavra, esse adjetivo, né? Eu era agitador. E depois eu fui descobrir que, na verdade, eu era intraempreendedor. Eu, como você disse, né? Eu sempre fui empreendedor em alguns lugares incompreendidos. E depois de todo esse intraempreendedor e agitador, você resolveu aí trazer à tona a Truckpad, que, conforme eu falei no início, foi eleita no Vale do Silício como a startup mais inovadora do mundo. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a empresa, produtos, serviços, o que faz parte do portfólio que a empresa oferece? Legal. E vou começar contando um pouco do histórico de como é que surgiu o Truckpad. Em 2011, eu ainda era presidente executivo da transportadora da família, fui para o Vale do Silício numa visita técnica junto com um grupo do João Dória, esse que é governador. E lá passei uns dias visitando a Stanford, visitando a Endeavor, visitando as principais empresas de tecnologia que são baseadas lá no Vale do Silício. E numa daquelas oportunidades eu conheci um cara dando um pitch, né, ou contando a história do que seria, o projeto chamava Uber Cab, que depois veio se chamar exclusivamente Uber, dentro da Endeavor, em São Francisco, na Califórnia. E eu fiquei apaixonado pelo conceito de você poder fazer negócios com o smartphone. Então, fazer negócios e estrutura baseada em redes sociais, em mobile devices, na nuvem, que era uma coisa diferente do que a gente estava acostumado no setor. O setor era acostumado em sistemas proprietários instalados dentro dos computadores das empresas, né, e exclusivamente em computadores. E caros, aquelas máquinas pesadas e tal. E eu achei aquilo tudo muito bacana e ato contínuo a gente recebia as palestras do pessoal dizendo, olha, os devices, né, esses aparatos, esses smartphones vão ficar muito baratos
e daqui a pouco as pessoas vão fazer negócio através dessas maquininhas. E aí eu fui me apaixonando. Bom, no final desse circuito, no final dessa visita técnica, eu lembro que a gente visitou uma entidade chamada 500 Startups e tinha uma sino-brasileira dentro desse ambiente, uma menina chamada Bad Young, super querida. E lá eu falei, Bad, poxa, de tudo que eu ouvi aqui, né, sobre mobile devices, sobre social, sobre nuvem, cara, eu tenho uma dor no Brasil, né, que é de localizar e contratar caminhoneiros. Esses empreendedores das estradas brasileiras estão desassistidos de tecnologia. E que tal se eu tivesse, então, um sistema que conectasse os caminhoneiros às suas cargas ou às empresas que os contratam, né, através do smartphone, um sistema baseado na nuvem e tal. E ela, como uma das maiores especialistas em startup no mundo, falou, porra, é fantástico, hein? Conta essa sua ideia para o Dave McClure. E o Dave McClure nada mais do que um dos caras que pertence ao chamado PayPal Mafia, né? Um dos maiores empreendedores mundiais em ambientes digitais e tal. E aí, poxa, por uma coincidência muito louca, eu estava descendo o elevador da 500 Startups e quem entra com a gente no elevador, o Dave McClure, né, que foi sócio do Elon Musk, do Peter Thiel, de uma série de caras legais no PayPal. E eu desci no elevador e falei, porra, vou contar minha história para esse cara. Falei, Dave, porra, eu tô com um projeto aqui de conectar caminhoneiros e cargas, poxa, é uma coisa tipo Uber que você viu aí e tal. E ele falou, porra, gostei muito, se você quiser, você pode vir aqui para nossa aceleradora, passa um período aqui que a sua ideia é fantástica. E, porra, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Um cara que recebe mais de 100, 200 pitches por dia, um super crivo, a própria Bad Young, depois falou, poxa, se o Dave McClure gostou da sua ideia, porra, vai embora, vamos fazer esse negócio. Então ali foi plantada a ideia. E aí eu trouxe o conceito para o meu irmão, que era meu sócio na transportadora na oportunidade, além da diferença gigante de idade, ele é 18 anos mais velho que eu, e eu cheguei super empolgado, né, com mais uma ideia para levar para a transportadora, eu inundava a transportadora de ideias. Ele falou, para, rapaz, você é um idiota, você acha que caminhoneiro vai usar essa porcaria aqui para fazer negócio e tal? E aí, rapaz, eu parei. Na hora que ele falou aquilo, foi um balde de água fria, eu vinha super empolgado e tal, foi um balde de água fria. Parei assim por 30 segundos, né? Me passou um filme na cabeça de tudo que eu tinha tentado empreender, fazer coisas diferentes na companhia e tal, não estava conseguindo. Falei, cara, eu acho que... Não quero mais ser o agitador, você agora o empreendedor. Aí eu falei pra ele, olha, eu acho que caminhoneiro vai sim usar essa porcaria que você chama. Aliás, você não consegue usar essa porcaria que eu te dei aí, você não consegue usar. E, porra, idiota é você, porra, que não consegue fazer as coisas que a gente quer. Bom, e aí foi a última vez que eu falei com ele, acabei saindo da empresa, como toda boa empresa envolvida com família, o aparte foi horroroso, então a gente acabou se desentendendo e tal. E aí, o que eu fiz? Como todo bom empreendedor, né, eu me joguei no penhasco. Eu juntei o meu projeto, eu tinha um PowerPoint só, eu tinha literalmente só um PowerPoint, eu tinha uma ideia conceitual, fiz um PowerPoint, pus embaixo do braço, saí da transportadora, né, vendi a minha parte com o meu irmão, falei, cara, tá bom, então toca seu negócio aí, deixa eu cuidar do meu. Ele se ofendeu, porque ele achou que, primeiro que ele não acreditou, depois não entendeu, depois ele achou que fosse trabalhar com concorrente, depois resolveu me ofender, mas aí eu já estava, né, picado pela mosca azul do empreendedorismo digital. Falei, eu vou fazer, né, esse negócio. E aí peguei meu PowerPoint, pus embaixo do braço e segui um desses livros que vou apresentar para vocês aqui no final e falei, cara, como é que é uma metodologia para se criar uma startup? Que é muito diferente, Rodilson, de você criar uma transportadora tradicional, né? O conceito de fazer uma startup enxuta, de você ter o chamado Customer Success. E aí falei, porra, eu vou fazer esse negócio. Joguei todos os meus ternos fora, raspei o meu cabelo, pus um caderno embaixo do braço e comecei a participar de todas as mentorias, todos os cursos possíveis sobre startup. E numa entidade chamada Endeavor, que aliás eu super recomendo para quem estiver ouvindo a gente, aqui em São Paulo eu conheci um cara chamado Edson Rigonati, de um fundo de investimento chamado Astela. E eu, conheci ele num almoço, né, daquelas da Endeavor, e marquei um bate-papo com o Edson Rigonati no escritório dele. Falei, cara, eu tô com um projeto aqui, olha, eu tenho um PowerPoint, né? E ele falou, olha, fantástico, Mira, uma das melhores ideias de startup que eu já vi na minha vida. Porra, manda bala. E a partir daí, com todo carinho, veja, ele não ganhou nada comigo, não colocou nem um centavo, não paguei absolutamente nada, super carinhoso, me deu uma super mentoria, me colocou no trilho, me apresentou pessoas, e aí eu fui conhecendo pessoas, fui conceituando o Truckpad, comecei a fazer os primeiros testes, e aí uma dificuldade, Rodilson, quando eu comecei no Truckpad, não tinha nenhum caminhoneiro que tinha smartphone, né? Imaginar que eu registrei o Truckpad em 2012 no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no INPI. E lá no INPI o pessoal não sabia o que era smartphone. Quem quiser procurar na internet, escrever aí INPI Truckpad, registro, vai ver que o registro está lá.
que não fala em smartphone, porque o cara não escreveu smartphone, porque ele não sabia o que era smartphone, e o NPI não sabia. E eu explicando que aplicativo era um programa para smartphone. Então, imagina o tamanho da descrição que eu tive que fazer. E aí, eu registrei no NPI em 2012, comecei a fazer essa correria com os mentores. Nenhum caminhoneiro tinha smartphone. Eu tive que comprar os primeiros 20 tablets e 20 smartphones. Fui até o terminal de cargas Fernão Dias e ficava sentado lá. Passava dias inteiros tentando localizar caminhoneiros que quisessem usar aquela porcaria, né? Aquele videogame que muitos dizem, isso aí é igual o que meu filho tem na casa, isso é um brinquedo. Eu falei, gente, olha, dá para você fazer. Eu treinei os primeiros 40 usuários do TruckPad e uma coisa muito louca, caminhoneiro usava, porque o device é muito simples, né, para as pessoas usarem, né, intuitivo até uma ferramenta, e aí começaram a usar, e eu corria nas transportadoras, dizendo assim, escuta, lança a carga aqui que você vai ver meus caminhoneiros no mapa. E, rapaz, uma coisa muito engraçada, aí que eu tive dificuldade. Natural seria os caminhoneiros não usarem smartphone para fazer negócio, mas foi o contrário. Eu não tinha apoio das transportadoras lá na Vila Maria. Olha que eu conhecia praticamente todo mundo. Não tive apoio dos caras falando, não, porra, dá aqui esse negócio, vamos usar, vamos trabalhar. Nenhuma empresa, absolutamente nenhuma empresa usou. Eu tive, lógico, alguns amigos queridos que falaram, olha, porra, coloca aí, tem meu apoio. Vou registrar aqui o Urubatã Elô, quando eu visitei ele na Brasil. Ele falou, olha, Mira, porra, coloca aqui, você tem meu apoio, vou te ajudar a promover. Mas a gente não conseguia fazer funcionar lá com os executivos dele. Veja, e realmente era difícil. Né? O pessoal, não tenho tempo para lançar carga, tenho aqui uma fila de caminhoneiros que vem aqui na minha porta. Uma vez, na oportunidade, o rapaz abriu assim um portão e falou, escuta, olha aqui, Mira. Ele tinha um estacionamento, né? Era um campo de futebol no final de semana, era um estacionamento onde parava, 100, 200 caminhões ali. O cara falou, para que eu vou me preocupar em usar tecnologia? Os caminhoneiros estão tudo aqui na porta. Então, eu tive muita dificuldade, muita também do lado das empresas, né, em usar a plataforma no começo. Então, você perguntou como é que foi o começo do TruckPad. Foi doloroso, porque eu tinha que, de um lado, dar smartphone e tablet para os caminhoneiros começarem a usar, e eu tive muita dificuldade com empresas também para usarem a plataforma. Mas hoje é outra realidade, Rodilson. Mas hoje você pode dizer que foi você que moldou o mercado a esse formato, né? Eu tranquilamente tenho registrado no INPI o primeiro aplicativo de cargas do Brasil e depois na Google, depois rodando pelo mundo inteiro, eu descobri que o TruckPad é o primeiro aplicativo de cargas para caminhoneiro do mundo. Hoje nós somos sócios, depois eu vou falar disso, do FTA, que recentemente fez o IPO valendo 20 bilhões de dólares, que hoje é considerado o maior Uber Freight do mundo, né? Uma empresa investida pelo SoftBank, pela Tencent, pela Sequoia, pela Google Ventures. Então, esses caras são nossos investidores hoje. Eles começaram em 2015. Depois do TruckPad. E tem uma passagem interessante com alguns copiadores do TruckPad que logo que a gente surgiu como aplicativo, começaram também a lançar aplicativo e tentaram trocar as datas das histórias, dizendo que lançaram antes de mim, mas infelizmente está registrado no INPI, está registrado no Google, então esses registros não vão ser mudados e o TruckPad sim. É o primeiro aplicativo de cargas do Brasil e do mundo, e sim, né, a primeira startup de tecnologia aplicada à logística, né, e ao transporte rodoviário de cargas, né, a ser acelerada e vencer um concurso no Vale do Silício, Rodilson. Ô Mira, em que momento que você parou assim para pensar e percebeu? Acho que eu tive sucesso nesse meu sonho, né, empreendedor. As coisas, apesar das dificuldades, agora eu posso dizer que nesse momento que eu tô orgulhoso daquilo que eu criei. Cara, eu vou dizer, eu sempre fui, e a palavra é bem essa, sempre fui empreendedor. Então, eu nunca olho para trás, eu tô sempre olhando para frente. Algumas pessoas até dizem, vamos parar, vamos celebrar e tal. Eu aprendi isso só recentemente, né? Depois de velho eu aprendi a celebrar mais e objetivar coisas diferentes menos. Eu lembro que quando a gente bateu 100 downloads do aplicativo, e eu sabia onde estavam os 100 caminhões, teve um amigo transportador que falou, nossa, gente, você já tem 100 caminhões, você já é uma das maiores transportadoras do Brasil. Quando a gente bateu 5 mil caminhões, 5 mil downloads do aplicativo, e eu mostrei 5 mil caminhões no mapa por um editor de uma revista de transporte, falou, nossa, você já é a maior transportadora do Brasil. Né? Então, eu lembro que eu celebrei quando nós fizemos 100 downloads, falei, uma ideia de sucesso, tem 100 caminhoneiros baixando o aplicativo, olha que o negócio aconteceu. E eu celebrei também quando eu saí da escritório desse editor, eu lembro que eu parei numa padaria e falei, tem champanhe, deixa eu celebrar esse negócio, porque, é uma marca divertida, né? 5 mil caminhões no mapa, de fato. E aí, as coisas vão crescendo em proporções exponenciais. Então, é muito louco, porque hoje a gente olha para trás e fala, nossa, olha o tamanho gigante
que a gente criou do TruckPad, o TruckPad Pay, as coisas que a gente tem feito, o espaço que a gente criou com relação a startups no setor, não se falava de startups, empreendedorismo digital no setor de transporte rodoviário de cargas, né? Um cara chamado Carlos Mira, queiram ou não, criou esse espaço, começou a desobstruir alguns preconceitos que existiam, né? Então, poxa, eu comemoro hoje o tempo todo, e tem mais coisas por vir. De qualquer forma, Rodilson, a minha grande celebração é o seguinte: como eu não cabia naquele espaço, né? Hoje eu sou empreendedor, eu sou um cara muito diferente, eu aprendo, eu chamo de molecada carinhosamente que trabalha comigo. Eu sou o ancião da minha empresa hoje, eu tenho um time de executivo fantástico que tocam toda a operação. Eu empodero esse time para acontecer e a gente celebra o tempo todo. Agora, de fato, a gente está chegando a quase 2 milhões de downloads do aplicativo. Mais de 12 mil empresas já usam a nossa plataforma. Temos investidores no mundo inteiro, literalmente no mundo inteiro. No Vale do Silício, aqui no Brasil, obviamente, na África do Sul, na Alemanha, na China e no Japão. Eu posso dizer que eu trouxe investidores, né, de milhões de dólares que não seriam trazidos para esse setor se não fosse o empreendedorismo, né, e a maluquice de um cara chamado Carlos Mira, Rodilson. Então eu tenho bastante gancho para celebrar, assim, amigo. Você falou, né, que você inclusive agradeceu aí ao Edson Rigonati da Castella. Gostaria que você pudesse falar pra gente, né, depois de você fazer pitch, considerando aí os ceticismos das pessoas, né, e a dificuldade inicial, quem foram as pessoas e as empresas que acreditaram no projeto e ajudaram a tangibilizar principalmente esse início da sua empreitada como empreendedor? Cara, é engraçado que pessoas de fora do setor. Eu lembro que uma das coisas mais bacanas que aconteceram comigo foi que eu comecei a fazer pitch, né? O Edson Rigonati da Stella me orientou, falou, cara, prepara aí um PowerPoint com meia dúzia de slides com esse storytelling aí que ele me ensinou, e eu comecei a fazer pitch. Eu lembro que a gente participou de um concurso chamado Startup Weekend, que quem for empreendedor e tiver uma ideia de startup, esse é o caminho, participar de Startup Weekends que acontece pelo Brasil inteiro, numa série de cidades e tal. Você idealiza, né? Em inglês é diferente, mas você, da sua ideia à realização, em 2 ou 3 dias, que é bem bacana, no final de semana, sugiro participar. Então, eu participei e ganhei um concurso chamado Startup Weekend, e aí depois, com esse pitch embaixo do braço. Então foi bem legal esse evento do Startup Weekend, que a gente ganhou como a melhor ideia de startup do ano. Aí eu comecei a dar pitches e eu tive uma oportunidade de dar um pitch com um pessoal bem querido dentro de uma aceleradora chamada Plug and Play, né, aqui no Brasil, que tinha parceria com a Editora Abril, uma galera da Plug and Play super bacana. E aí eu tive sorte de, nesse dia que foi dar o pitch do TruckPad da Plug and Play, estava o presidente da Plug and Play aqui no Brasil. Acho que ele veio no Brasil 1 ou 2 vezes só na vida dele. Naquele dia ele estava sentado lá e eu dei o pitch para ele, né, um cara chamado Said Hamid. Eu falei, puta, você não vai entender porra nenhuma que eu tô falando de caminhoneiro, esquece. Cara, muito legal. Ele me chamou, falou, olha, a tua ideia é fantástica, gosto muito, você tem um estilo empreendedor que a gente curte, de ser de fato agressivo, de querer fazer, a tua ideia me parece muito boa, só que é o seguinte, você precisava dar uma burilada nisso aí, dar uma instrumentalizada, dar uma lapidada. Você não quer morar 6 meses no Vale do Silício para a gente acelerar a tua ideia? Para a gente, né, você mora lá, a gente faz um projeto de incubação. Eu falei, porra, amanhã, se você, não repete esse convite não, que eu me embarco amanhã. Ele falou, olha, você tá convidado. Porra, cheguei em casa, mandei e-mail pro cara e o cara não me respondeu. Falou, olha, o nosso próximo batch, né, que é o próximo ciclo, começa dia tal, estamos te esperando aqui. Aí eu fui para lá e aí eu eu aprendi, né, com essa história de Lean, startup e tal, que você não tinha que colocar muita grana em cima disso. Peguei um sobrinho meu, né, que que conhece bastante de tecnologia, chamado Antônio, e falei, cara, vamos embora pro Vale do Silício. E a minha amiga, que, me ajudava na Associação Brasileira de Logística, era executiva de marketing, falei, cara, vamos embora pro Vale do Silício. E lá a gente começou com a ideia do TruckPad. Então teve esse marco de, a Plug and Play me chamar para o Vale do Silício. E lá as coisas se transformam, porque tem a tal da serendipity, né? A serendipidade, se a gente pode traduzir para o português, onde as coisas começam a se encontrar, onde as pessoas se conhecem. Dentro da Plug and Play estava a Movilin, que é o escritório do investidor do iFood, né, que na verdade eles tinham um escritório lá para representar o Play Kids, que é um aplicativo para criança, e o pessoal da Movilin, lá na Plug and Play, onde eu estava, né, ele estava no 3º andar, eu estava no 2º andar, olhou e falou, esse negócio aqui, eu quero investir nesse negócio, então começa a acontecer. Então foi legal, e aí lá no Vale do Silício eu conheci o pessoal da Movilin, conheci o Fabrício Blois, conheci o Petras, conheci depois, conheci o Moacir Kang da MapLink, o Fred Rohagen do Apontador.
foi bem legal porque a gente acabou no Vale do Silício, eu estive no centro das atenções, na verdade no centro das atenções, onde as coisas acontecem digitalmente. Então, é uma meca do empreendedorismo digital mundial. E aí, muitas conexões, e lá eu aprendi demais, sendo na aceleração dentro da Plug and Play, sendo com essas conexões brasileiras que eu acabei fazendo lá. E aí eu recebi o meu segundo investimento, que o primeiro foi da Plug and Play Tech Center, e vim para o Brasil hospedado dentro da MapLink, muito carinhosamente por um cara chamado Moacir Kang, que é meu parceiro até hoje, um puta brother meu. Então teve essa passagem. Só que quando eu estava no Vale do Silício, a gente foi selecionado entre as 30 melhores startups da região e a gente participou de um concurso chamado Winter Expo. Então era uma exibição das 30 melhores startups que estavam no Vale do Silício naquela oportunidade. Eu subi no palco, dei meu pitch, né, para um público de 200 investidores internacionais, uma bancada super séria dos maiores empreendedores digitais ali do Vale do Silício, e qual não foi a surpresa que o TruckPad foi eleita a startup mais inovadora do mundo. Nós ganhamos o prêmio dentro da Plug and Play Tech Center, e aí o presidente da Plug and Play, o Said, resolveu fazer um primeiro cheque de investidor, o primeiro cheque em dólar, né, parrudo do TruckPad. Aí a gente voltou para o Brasil, aí teve a Móvel, aí teve a Mercedes-Benz, aí teve a Estrela Par. Poxa, e as coisas foram acontecendo maravilhosamente, Rodilson. Excelente, até arrepia você contando a história, porque eu acho que muita gente empreendedor, startups, né, o pessoal deve tá sonhando em passar por essa etapa que você passou, e ouvir você falar isso, né, mostrar que é possível, acho que só alimenta ainda mais esse sonho empreendedor que todos aqueles que têm o mesmo sonho buscam. Ô Mira, falando um pouquinho agora exatamente do TruckPad, né, depois de toda essa jornada, hoje a TruckPad a gente sabe, né, depois de aparecer como o primeiro app de transporte de cargas para caminhoneiros do mundo, vocês também criaram diferentes soluções inéditas para pequenas e médias empresas, né? Hoje vocês têm diversas soluções que eu gostaria de você falar exatamente sobre isso. A gente já até conversou outra vez no GuiaCast, TruckPad Pay, plataforma associada à contratação, eu sei que vocês têm a parte relacionada a CIOT, Vale Pedágio, é como um marketplace ali para os transportadores, né? Eu gostaria que pudesse falar um pouco de tudo que vocês estão oferecendo aí no mercado para a gente ver que a TruckPad ela nasceu e vem evoluindo no decorrer dos anos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco dessa evolução. Pois é, era uma coisa simples, né? Eu disse para você que a gente comemorou quando a gente completou, teve sim 100 downloads, a gente tem 2 milhões de downloads, as coisas acontecem. A gente oferece quase 2 bilhões de reais em frete por mês para os caminhoneiros que têm o aplicativo, uma quantidade enorme de quantidade de cargas, né, de jobs que a gente chama aqui, de fretes à disposição dos caminhoneiros. E aí a proposta do TruckPad é criar soluções para o dia a dia dos profissionais de logística e para o dia a dia dos caminhoneiros. Então, nessa jornada do criar soluções para o dia a dia dos profissionais de logística, basicamente das transportadoras, a gente começou a descobrir o seguinte: olha, a digitalização é um processo pelo qual as empresas notadamente têm que passar. Mandatoriamente, toda transportadora, mesmo que pequena, né, ela tem que passar pela digitalização. As novas transportadoras já nascem digitais. O cara já nasce com notebook em cima do colo, da casa dele ele já contrata, ele já emite documentos tal, e as mais tradicionais estão passando por esse processo de digitalização um pouco mais forçado, um pouco mais doloroso, mas tem que se digitalizar. Então a gente começou a descobrir quais eram as dores desses profissionais, a gente começou a objetivar então a resolver. Uma vez que a gente tem caminhoneiros que usam o aplicativo e tem empresas que localizam caminhoneiros por ali, a gente faz o seguinte: qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é conferir esse motorista na gerenciadora de risco. Então a nossa plataforma oferece esse check do motorista na gerenciadora de risco. Uma vez que o motorista está aprovado, a gente ajuda a empresa, né, com toda a parte formal, o chamado paperwork, que é esse aí, emitir o CIOT, porque você sabe que o chamado CIOT, que é o Código de Identificação de Operação de Transporte, só pode ser emitido conectando a ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre. Então, a ANTT homologa alguns softwares para emitirem esse CIOT pela ANTT. E o TruckPad, na verdade o TruckPad Pay, né, é uma entidade homologada. Então, a gente conecta a transportadora à ANTT, emite o CIOT para ele em cima do caminhoneiro que ele contratou, faz o cheque na gerenciadora de risco parceira e faz o tracking do caminhão, né, através um tracking, não posso chamar que é um rastreamento por via satélite, é só um tracking através do GPRS do smartphone do caminhoneiro, como o Uber faz quando você pega, você fica sabendo onde ele está, o TruckPad faz igual, né, um tracking através do smartphone.
e faz também o pagamento do caminhoneiro através do meio de pagamento homologado, que você, de novo, sabe, o caminhoneiro, existe aí no mercado ainda uma porcaria chamada carta frete, que muitas empresas ainda, por ser mais conveniente, acabam usando, dão um valezinho, um pedaço de papel para o caminhoneiro que recebeu o dinheiro no posto, a gente elimina com esse negócio, por isso nós lançamos o TruckPad Pay, e melhor, nós damos crédito para as pequenas empresas pagarem o seu caminhoneiro com o TruckPad Pay e depois pagar o TruckPad Pay quando receberem dos seus clientes. Porque, um parêntese, a gente sabe que no setor de transportes é assim. A transportadora presta o serviço para uma indústria e vai receber desse frete em 30, 60, 90 dias. Fiquei sabendo que tem transportadora recebendo o seu frete com 120 dias. Imagina que loucura. E pela legislação, a transportadora é obrigada a pagar o caminhoneiro à vista. Paga um pedaço do frete quando o caminhoneiro carrega e paga outro pedaço do frete quando o caminhoneiro termina a viagem. É praticamente à vista também, porque às vezes dá 1 ou 2 dias. E a transportadora tem esse desencaixe no fluxo financeiro. Então, o que o TruckPad faz é dar esse crédito para a transportadora. Então, a transportadora paga o caminhoneiro com o TruckPad Pay, o caminhoneiro vai usando o dinheiro, né, através do nosso sistema, e a transportadora nos paga quando ela recebe o frete. E aí, veja, a gente fecha esse ciclo. A gente ajuda a empresa a localizar o caminhoneiro, a fazer gestão do caminhoneiro, a contratar, a pagar e dar ainda esse crédito para as empresas, esse fluxo financeiro, esse fôlego extra para as pequenas transportadoras, Odilson. E tem mais coisas que vão acontecer dali para frente, mas, de novo, né, para uma empresa que começou como um aplicativo de frete simples, desacreditado, a gente já chegou bastante longe. O primeiro aplicativo, né? Então, vale salientar, né, desde 2012, como Mira falou, tá aí a TruckPad, o seu sucesso associado a soluções voltadas para caminhoneiros, conectando caminhoneiros às cargas. Mira, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Gostaria agora de falar, né, principalmente uma vez que você falou um pouco dessa evolução que a empresa vem, decorrente aí de sua fundação desde 2012, frente ao TruckPad Pay, diversas tratativas necessárias para poder trazer tecnologia e suprir as dores e as necessidades dos caminhoneiros atuais. Gostaria que você pudesse falar um pouco de perspectivas futuras, levando em consideração que a empresa vem crescendo, vem sendo referência. A gente falou desde o início, você foi o primeiro professor, né, como a gente falou lá, né, deu exemplo, o primeiro fundador ali da Conjovem, o primeiro a fundar startup, ou seja, você tem sido o primeiro em diversas práticas. Gostaria de você falar também um pouquinho agora de perspectivas futuras frente ao TruckPad, frente à startup que, como falamos, foi a primeira voltada aí para caminhoneiros do mundo. Legal. Acho que o grande barato é a digitalização de tudo que é manual, tudo que é operativo e que toma muito tempo e que tire a perspectiva de uma performance operacional alta das transportadoras. É uma pena quando a gente percebe que o cara tem um ativo super pesado, que é o caminhão, e ele fica parado, esperando para carregar, esperando para descarregar, esperando para receber. Então isso é uma pena, porque a economia nacional ela acaba sofrendo com isso, porque a nossa performance de logística nesse sentido é horrorosa, a nossa produtividade como país é ruim por conta desses entraves. E a tecnologia embarcada, né, e a internet agora, com a internet das coisas, ela vem para criar oportunidades para esses empreendedores, né, desenvolverem soluções para aumentar a produtividade de qualquer setor. E o setor de logística, hoje, graças a Deus, graças a Deus e talvez ao Carlos Mira também, tem uma série de startups entrando, criando soluções e tal, né, o que é bem bacana. A gente vê soluções disruptivas surgindo o tempo todo, e eu fico muito feliz com isso. Vale o registro, o TruckPad também criou, há 5, 6 anos atrás, um evento chamado Frotas Conectadas, que hoje é o maior evento de conexão da indústria automobilística com a indústria de tecnologia, criando soluções inovadoras para logística e para transportes. E eu falo isso porque a gente traz a cada edição do Frotas Conectadas startups, né, a gente chama das startups mais quentes do setor. A gente sempre busca, a gente faz curadoria, faz investigação, e leva essas startups para fazerem seus pitches para os nossos eventos, né? O último evento a gente teve mais de 15 mil viewers, né? Pessoas que viram os nossos vídeos no YouTube e tal. Quem quiser, depois pesquisa aí, Frotas Conectadas 2021, mais de 50 especialistas falando. Isso é bacana. Então, esse grande ecossistema de startups que a gente ajudou a criar lá atrás, a gente desobstruiu algumas pontas, né? Ele está acontecendo agora. Então, eu fico muito feliz porque tem gente que já me passou, hein? Tem gente que, foi muito mais rápido do que o Carlos Mira, já criou coisas maravilhosas, até mais bacana que o TruckPad, obviamente, eu reconheço, e eu fico feliz que o setor de transporte está sendo abastecido por muito boas empresas de tecnologia. E o TruckPad, como eu registrei, de um aplicativo simples para todas essas tarefas que a gente tem fazendo, a gente está muito contente. A gente, nesse momento, está trabalhando pontualmente com vale pedágio obrigatório, né? Nós somos um provedor de vale pedágio obrigatório,
Tem muitas transportadoras sendo multadas porque não estão destacando o vale pedágio obrigatório para os caminhoneiros. Então, fazer uma propagandazinha rápida aqui, né, trazendo um pouco da brasa para nossa sardinha. Procure aí o TruckPad Pay, né, com solução de vale pedágio super bacana, super digital, super simples de ser usado. E aí prometo para os amigos aqui do GuiaCast que vou estar sempre aqui com vocês registrando as nossas novidades, Rodilson. Mira, para finalizar, eu gostaria que você pudesse falar para a gente agora um pouquinho do seu livro que teve a indicação do Yutenir, O Último Rincão do Marketing, que foi lançado em 2004, que trazia na capa essa mensagem, a mensagem urgente, né? Por que você resolveu naquele momento se tornar autor de um livro? E eu já te cobrei da última vez, que inclusive eu sei que o livro tem a versão aí digital, mas e quando que vai vir um próximo livro? Você não tem intenção de trazer um novo livro ou uma nova versão desse livro aí que a gente sabe que fez bastante diferença, principalmente porque foi bem lá atrás, né, em 2004, um livro que tem servido como referência para muitos. Diria a molecadinha que trabalha comigo, porra, livro é muito cringe, porra. Pois é. Mas na verdade é porque hoje a gente produz uma quantidade enorme de conteúdo, a gente publica na internet, quem está nos blogs do TruckPad vai ver lá o tempo todo conteúdo riquíssimo. Mas sim, eu fui, na oportunidade, existia esse título, o primeiro empresário do setor de transportes a falar de logística e a escrever um livro de logística, né? Então a ideia era essa. Quando eu dava palestras, quando eu era presidente da Associação Brasileira de Logística, eu ia em algumas universidades entrar para falar de logística, o pessoal falava, escuta, mas o que é logística? E teve um aluno uma vez que escreveu logística com J na lousa. Eu falei, porra, tô ferrado, vamos ter que começar do básico. E essa história de começar do básico e explicar o que é logística deu origem a esse conceito, né? Porque eu sou professor, eu era professor universitário de marketing, eu seguia muito um livro de um cara chamado Philip Kotler, que dizia os 4 P's do marketing e tal, né? Então, em um dos 4 P's eu definia como place, né? Ou place em latim, logos, ou no francês, logistique, depois a logística e tal. Então, um dos 4 P's é a logística. E aí eu fiz um enfoque nesse, de que a logística é o P do marketing que mais vende, porque os produtos hoje são todos iguais, o preço, né, são muito competitivos, as pessoas copiam o preço e a competição por preço não tem sido o grande definidor. A propaganda também, é tanta propaganda que a gente recebe como consumidor que a gente nem consegue absorver mais. E o que vende produto hoje é a logística, ou é a conveniência que o profissional de logística dá para um produto. Hoje você compra um produto que é mais conveniente comprar, seja numa banca de jornal, numa lojinha no shopping, você fala, não, eu preciso dele, seja o que é mais conveniente, é na internet, pô, então vamos lá. E quem te faz isso é a logística. Essa é a minha tese. O livro foi publicado já há um bom tempo. Eu fiz algumas versões, algumas edições físicas, tem até no YouTube uma cobertura na oportunidade, numa super festa que a gente fez, mas recentemente a gente lançou ele em e-book. Quem procurar aí, Logística, o Último Rincão do Marketing, vai achar o link, ele é gratuito, pode baixar. E essa tua provocação de fazer um próximo livro, talvez quando eu tiver fizer um exit do TruckPad, eu tiver sentado na areia, né, eu possa escrever um livro contando um pouco dessa trajetória de empreendedorismo digital, que é bem legal. Mas eu não posso deixar de registrar, Rodrigo, se você me permite, alguns livros que me guiaram nessa trajetória, que eu acho bacana a galera, além do Último Rincão do Marketing, a galera ler, né, que é o Lean Startup, ou então a Startup Enxuta, de um cara chamado Eric Rice, né, que é aquele cara que dizia o seguinte, olha, a inovação contínua, você tem que criar um novo negócio, você tem que fazer de uma forma enxuta. Me ajudou muito, porque quando eu pensei no TruckPad, no primeiro momento eu já pensei em alugar um escritório, contratar uma secretária, mas, porra, depois que eu li o livro do Eric Rice, falei, cara, absolutamente não é isso. E depois, um livro chamado 4 Steps to the Epiphany, em inglês, que é do sonho à realização em 4 passos, do Steve Blank, muito legal, que ele te conta a história de como é que você faz o Customer Journey, o chamado Customer Development, foi muito legal. Eu nunca tinha visto isso na vida, e olha que eu era professor universitário, e eu não sabia dos conceitos do Steve Blank nesse livro, né, o 4 Steps to the Epiphany, que esse, é super recomendado. E eu quero falar de um filme que eu vou pedir para todo mundo que assistir aqui o GuiaCast assistir também, que é o chamado The Inventor, Out of Blood in Silicon Valley, de uma mulher chamada Elizabeth Holmes, uma picareta que levantou bilhões de dólares no Vale do Silício por uma porcaria que não existia. E depois, no final, ela quebrou e ela foi presa, né? Levantou bilhões, considerada a Steve Jobs de batom. Porra, esse filme é fantástico, é um documentário, acho que da HBO, vale muito a pena. Por que eu falo isso? Porque no nosso setor tem picaretas
empresas assim. Tem caras que levantam bilhões de dólares, dizem que vão fazer soluções e não entregam porcaria nenhuma. E no nosso setor, você me cobra daqui a 3 ou 4 anos, a gente vai estar aqui dando risada e eu vou poder falar o nome desse picareta, que na minha opinião é uma Elizabeth Holmes que está circulando no nosso setor. Então eu não podia deixar de falar do livro Logística, o Último Rincão do Marketing, do Startup Enxuta e também do 4 Steps to the Epiphany, Rodilson. Excelente. E futuramente, como ele falou, né, logo em algum momento teremos a biografia, né, de Carlos Mira falando um pouquinho da história. A biografia talvez não, mas talvez eu faça uma coisa, ser um guia com fotos e tal, né, que eu tiro um monte de fotos o tempo todo, fotos por onde eu passei e as risadas que eu dei, né, e os tropeços que eu levei também. Vai ser bem bacana, mas de qualquer forma, sempre estou à disposição, tenho participado nem tanto quanto eu gostaria de eventos como o seu, né, porque de fato a nossa agenda é bastante comprometida aqui com as tarefas do dia a dia, mas de qualquer forma os amigos do GuiaCast, o Rodilson, têm a minha prioridade e sempre que você precisar pode contar comigo, amigo. Carlos, essa foi minha última pergunta, né? Como sempre, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar sempre, né, nos prestigiando. Eu gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais. Muito bem. Então, truckpad.com.br, o meu e-mail é carlos@truckpad.com. Tá bom? Estou à disposição, eu respondo praticamente todos os e-mails que recebo, os LinkedIns de conexões, e estou à disposição da galera aí, e sempre que precisarem, pode nos acionar. Pessoal, o GuiaCast teve a honra de receber Carlos Alberto Mira, né, para você que não sabe o nome inteiro, que é fundador e CEO do Truckpad, onde falamos sobre o aplicativo Truckpad que conecta caminhoneiros às cargas e também sobre a digitalização do transporte de cargas. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Para finalizar, eu sou Rodilson Silva com Carlos Mira, que te envia um GuiaCast. Abraço. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.